Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema: Jesus Cristo é a nossa pedra espiritual. Jesus Cristo é a nossa pedra espiritual, baseado em 1 Coríntios 10 e o versículo de número 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Também está escrito na palavra de Deus, quando Pedro estava apregoando a palavra do Senhor, e Pedro ele fala em Atos 4, 11 e 12: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. Jesus foi rejeitado pelos judeus, aonde está escrito assim, João 1, 11 e 12, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Jesus ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pitainhos, mas vocês não quiseram. Então Jesus foi rejeitado pelos judeus, foi rejeitado pelo mundo, porque se o mundo tivesse aceitado, recebido o Senhor da glória, não o teria crucificado. Jesus foi rejeitado pela igreja. A igreja em Laodiceia, Jesus, ao invés de estar dentro, ele estava fora falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e depois na eternidade ele ceará comigo. Então, meu querido, Pedro continua aqui, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é só através do poderoso, do glorioso, do maravilhoso nome de Jesus. Só Jesus salva, cura, liberta. Só Jesus pode nos levar para os céus. Efésios 2:20 está escrito assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal. E 1 Coríntios 10:4, quando Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, e ele fala, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, essa pedra que era Cristo, ela acompanhou o povo numa nuvem de dia, fogo de noite, e Deus começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas no meio daquele povo, mas eles, infelizmente, eles não creram, não acreditaram, murmuravam, e por isso ficaram prostrados no deserto. Só entraram em Canaã Josué e Caleb e as pessoas de 20 anos abaixo. 1 Samuel 14:40, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão,
e lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Então Davi aqui ele pega 5 pedras. Na tipologia bíblica, essas 5 pedras é as 5 letras do nome de Jesus. O J, ele é justo, ele é a nossa justiça, ele é o nosso juiz, ele é eterno, S, ele é o nosso Salvador, o nosso soberano, o nosso supremo, e U, ele é único, e S, ele é Senhor das nossas vidas e dos nossos corações. E Davi venceu aquele gigante em nome de Jesus. Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 2,6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Também 1 Pedro 2,4, Pedro fala que Jesus Cristo é a pedra que vive. 1 Pedro 2,4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também Mateus 21:42, Mateus fala que Jesus Cristo é a pedra principal. Mateus 21:42, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus Cristo é a pedra espiritual. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Paulo fala, a pedra era Cristo. Então a pedra, meu amado irmão, não é Pedro, a pedra é Cristo, a pedra é o Senhor Jesus. A igreja não foi edificada em Pedro, ela foi edificada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que as portas do inferno nunca irá prevalecer contra a igreja do Senhor. Também 1 Pedro 2,7, Pedro fala que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. O que é angular? Pedra fundamental, principal de um prédio, de um edifício. Essa pedra que é o Senhor Jesus destruiu o gigante Golias. 1 Samuel 17, 49 e 50. Davi meteu a mão no arfoge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Essa pedra que é o Senhor Jesus destruiu a estátua de Nabucodonosor, que representava o anticristo e o império das trevas. Daniel 2, 34, 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel 2, 44, 45. Mas no dia destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Essa pedra que é o Senhor Jesus saciou a sede do povo de Israel. Êxodo 17, 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Números 28. O Senhor fala para Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão,
e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Está escrito em Mateus 7:24, todo aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica é semelhante a uma pessoa prudente, sensata, inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, meu irmão, a pedra, a rocha, a penha é o Senhor Jesus, esse Deus todo-poderoso que cuidou das pessoas no passado, Ele cuida das pessoas no presente e Ele quer cuidar de você. Entrega a sua vida, o seu coração nas mãos desse Deus, confia nele e o mais Ele fará. Essa pedra é Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica com Deus.